Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal da Academia de Radiologia. Aqui é a professora Ana Cláudia Machado Silva, sou especialista em Física Médica e Proteção Radiológica. E nesse vídeo eu quero te mostrar sobre a radiação gama, a sua origem, as suas características e principalmente as suas aplicações. Então vem comigo para entender um pouco mais sobre essa radiação tão importante, tanto na área médica quanto na área industrial. Então um pouquinho aí da história da radiação gama. A radiação gama ela foi descoberta em 1900 pelo físico francês Paul Urich-Villard. Esse foi o físico aí que descobriu a radiação gama. Então quem deu o nome da radiação gama foi Rutherford, que essa radiação ela é uma radiação neutra e é emitida por materiais radioativos. E aí pensando nas características da radiação gama, ela é uma radiação nuclear, mesmo que ela tenha muitas características, mesmo que ela tenha as mesmas características do raio-x, o que diferencia, inclusive o raio-x da radiação gama, é a origem. A radiação gama tem origem no núcleo, ela é emitida através de processos que a gente conhece como processos de desintegração radioativa. Ela tem alta energia, consequentemente alta frequência, e pensando aí na questão de comprimento de onda, o comprimento de onda é curto, comparado às outras radiações. A radiação gama tem aí uma propagação na velocidade da luz, é uma radiação ionizante, então é importante que você saiba que a radiação gama ela é ionizante, ou seja, ela tem energia suficiente para arrancar elétrons do átomo. Essa radiação também tem grande poder de penetração, tanto que para blindar esse tipo de radiação a gente precisa de materiais de alta densidade, como o chumbo, por exemplo, ou mesmo concretos com grandes espessuras, para poder blindar esse tipo de radiação. E aí pensando mais um pouco em relação à origem, então como eu falei, ela é origem nuclear, então ela vai ser emitida quando ocorre ajustes no núcleo de átomos radioativos. Geralmente esses átomos têm excesso de energia no seu núcleo. E para se livrar desse excesso de energia, eles vão emitir também a radiação gama. Então, esses elementos são também classificados como elementos instáveis. Então, o elemento radioativo é um elemento instável e eles vão decair em outros radioisótopos a partir do momento que eles liberam a radiação. E aí podem ser outras também, pode ser alfa, pode ser beta, que muda as características daquele elemento. Quando a radiação gama é emitida, somente é emitida energia, porque a radiação gama é uma radiação eletromagnética, então não tem massa, não tem carga, ela é composta por dois campos, um elétrico e um magnético. Importante também a gente saber que os radionuclídeos são esses elementos que emitem também a radiação gama, eles vão ter uma taxa específica de desintegração. Cada elemento tem a sua taxa específica de desintegração, assim como a meia-vida. Eu vou te mostrar alguns exemplos que você vai ver que a gente tem diversos elementos e aí cada um tem a sua meia-vida física específica. Então eu vim trazer aqui duas unidades que servem para quantificar aí a radiação gama. Uma delas é o becquerel. O becquerel é a unidade de medida de atividade. Então a atividade radioativa representa, pensando na radiação gama, o número aí de raios gamas que são emitidos de uma determinada fonte de radiação, por exemplo. Então a atividade, a unidade de atividade, serve também para radiação gama. E a outra unidade é a unidade de dose absorvida, que é o Gray. E o Gray representa aí o quanto de dose está sendo absorvido por uma unidade de massa. Então a gente pode também quantificar aí a radiação gama utilizando a dose absorvida. E aí eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Um paciente que vai fazer um tratamento utilizando radiação gama, esse tratamento é descrito, é prescrito na unidade de Gray. Então ele precisa, para fazer aquele tratamento, algumas unidades em Gray. Assim como, por exemplo, na radiação de alimentos. Quanto que é necessário para irradiar aquela determinada quantidade de alimento?
então também tantos grays, tanto de dose que precisa ser absorvida naquele alimento ou no caso do tratamento, para que tenha o efeito necessário. E aí também eu quis trazer aqui quais são alguns dos elementos que emitem aí essa radiação gama que a gente está falando, de origem nuclear, que tem alto poder de penetração, que tem alta energia. Então vamos citar aí alguns desses elementos. Então o cobalto 60, que ele é bastante utilizado na parte de indústria, é um elemento utilizado na radioterapia, porém ainda em alguns locais, alguns países, aqui mesmo no Brasil, alguns lugares ainda tem uma unidade de telecobalto que utiliza o cobalto 60 para tratamento. Hoje ele é bastante utilizado aí na indústria, na esterilização, na indústria alimentícia, por exemplo. Nós temos o césio 137, que também emite gama, o tecnésio 99M, que é utilizado para diagnóstico na medicina nuclear, o irídio 192, que é um elemento bastante utilizado na indústria, especificamente aí na gammagrafia. Temos o iodo 131, que é utilizado tanto no diagnóstico quanto no tratamento de doenças da tireoide. E o iodo 125, que tem usos na braquiterapia. Então eu peguei alguns elementos aí que têm utilizações práticas. Eu acabei não citando o césio, mas o césio 137, por exemplo, é utilizado nos irradiadores de sangue. Então essa radiação gama tem essa finalidade aí para o irradiador de sangue, depositar uma dose necessária aí para tratar aquela bolsa de sangue. E uma outra coisa importante para a gente entender em relação aí à radiação é a sensibilidade dos organismos às radiações. E aí falando especificamente hoje na radiação gama, mas que também isso serve para outras radiações. Então, quando a gente fala em relação à sensibilidade, os mamíferos, eles são os mais sensíveis. E também os organismos mais jovens. Por exemplo, quando a gente pega um inseto, um inseto embrião, uma dose de 2 grays já seria suficiente para matar um embrião de inseto. Porém, já esse inseto adulto, nós precisaríamos de uma quantidade de 100 grays para matar aquele inseto. Então veja que dentro dos diferentes organismos, esta sensibilidade também vai ser modificada. E aí, para você ter uma ideia, uma quantidade que é letal de corpo inteiro com o ser humano é em torno de 4 a 5 grays. Então, essa seria uma dose aí fatal para o ser humano. E já os insetos, como eu mostrei, são muito mais resistentes aí às radiações, assim como a radiação gama também. Quando a gente fala da toxicidade em relação a essas radiações, aí depende de alguns fatores, eu coloquei eles aqui. Depende de quanto o organismo absorveu, como essa radiação foi distribuída, como esse elemento foi distribuído no corpo, a meia-vida física desse elemento, a meia-vida biológica desse elemento, quanto tempo o organismo demora para eliminar aquele elemento radioativo do organismo, pensando sempre aqui na radiação gama. E também, aí a gente pensa no tipo de radiação, que se é só a gama ou se tem outras radiações também associadas. E a energia. Então, pensando na toxicidade da radiação, a gente deve levar em consideração esses fatores. Bom, e as aplicações? Então, quais são as aplicações da radiação gama? Então, algumas eu já fui falando aí ao longo do vídeo, mas a gente tem, por exemplo, utilizado na área médica, então tanto o diagnóstico quanto o tratamento, essa radiação gama aí tem a sua utilização. Serve para examinar peças metálicas, pensando na área industrial, pensando aí na gammagrafia. Tem aplicações nos reatores nucleares, na indústria alimentícia, como eu falei, na parte de esterilização aí de alimentos, a parte de esterilização comercial de produtos, aí a radiação gama tem uma grande aplicação. Também na agricultura, controle de pestes, por exemplo, é utilizada aí a radiação gama. E na indústria farmacêutica também. Então veja quantas áreas essa radiação aí é aplicada. Você tinha ideia de todas essas aplicações? Quais são as radiações que você conhecia aí a aplicação? Então eu trouxe esse vídeo justamente para ampliar aí ainda mais seu conhecimento em relação a essa radiação em específico.
Então, nesse vídeo de hoje, a gente aprendeu aí sobre a origem da radiação gama, sobre as unidades que quantificam aí, que podem quantificar essa radiação, quais são as aplicações em relação à sensibilidade dos diferentes organismos e também quais são aqueles elementos que são emissores. Não falei de todos, mas falei de alguns, os principais e as suas aplicações. E aí a gente viu a questão da toxicidade. Então, eu espero que você tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!